Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 28 de junho e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje recebemos o secretário municipal de Esportes de Santos, Sadal Nakai. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, obrigado, Nathalie. Prazer estar aqui ao lado de vocês na bancada, com o Dr. Rafael e a todos os espectadores do programa. E também o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Rafael, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Nathalie, obrigado pelo convite, uma satisfação, uma alegria participar, rever meu grande amigo, o vereador Sadal Nakai e, em especial, o telespectador, podendo prestar aqui as informações relacionadas ao Procon e ao direito do consumidor. E a partir de agora você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para o secretário, tirar alguma dúvida sobre o direito do consumidor através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos já simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Secretário, o antigo casarão da Associação Japonesa voltou, né? Foi reentregue pelo governo federal depois de uma briga, vamos dizer, entre aspas, de mais de 7 décadas. O que representa esse ato para a comunidade japonesa? Nathalie, eu queria até me despir agora do cargo de secretário, da representatividade de vereador, para falar deste tema, porque o que me moveu a aproximação a esta luta foi o desconhecimento dessa história. Então, resgatar a história e todo o protagonismo que teve os políticos da região foram importantíssimos para que essa discussão ela pudesse ser retomada. Sim. A partir do ano de 94. Então, vereadores locais, Adelino Rodrigues, Reinaldo Martins, deputados estaduais, deputados Fausto Figueira, todos os deputados que atuaram na Casa Legislativa, deputados federais, Thelma de Souza, Vicente Cassione e Koyu Ira, que foi o legislador da matéria que possibilitou a entrega. E, por último, agora, o deputado federal João Paulo Tavares Papa, que fez um trabalho estratégico dentro da Câmara Federal, que é muito difícil uma aprovação de um projeto como esse, ineditismo. Então, a mim, pessoalmente, eu fiquei muito satisfeito e, assim, com um sentimento de dever cumprido, porque foram 72 anos desde o momento do confisco do imóvel, da dissolução da entidade e da incorporação ao patrimônio da União. E, posteriormente, o que dificultou muito foi o regime de exceção, porque este imóvel estava patrimoniado no Exército. Então, a dificuldade para tocar no tema pelos políticos, a dificuldade de tocar no tema no Congresso, para que esse patrimônio pudesse se devolver, foi um processo histórico que certamente vai ficar nos anais da história. Então, a satisfação é de ter participado, de uma certa forma, da reconstituição histórica de uma injustiça, né? E, principalmente, assim, a gente ter consciência de que, sem a política local, nós não conseguimos nada no ambiente da nossa nação. Sem dúvida. Então, por isso que eu faço muita questão de, nesse momento, agradecer a todos os políticos locais que tiveram a participação, porque foram fundamentais para essa história ela ser restaurada. E quando a gente fala em políticos locais, a gente volta a bater na mesma tecla que a gente fala sempre aqui, que vai acontecer em 7 de outubro, a oportunidade que nós temos, cada um de nós, de elegermos uma maior representatividade dentro da nossa cidade. A região da Baixada Santista hoje conta apenas com 3 deputados estaduais e apenas com 3 deputados federais. E tem uma importância muito grande quando a gente pensa em nível de nação. É importante, né, Rafael, quando a gente está falando com os nossos telespectadores, e Sadal, que quem vá às urnas escolha políticos da sua região, não é mesmo? É verdade. Até como eu comentei no início sobre este tema, eu me despindo das condições de representatividade, porque quando eu comecei a me apropriar da história, eu não tinha representatividade política nenhuma. E eu comecei a conversar com os representantes políticos, com os deputados, e ver qual era realmente a intenção de cada um, ver como cada um realmente poderia colaborar. Então, isso é importante no processo da relação da sociedade com o representante, porque é dessa forma que a gente estabelece as relações de confiança que um político deva ter e imputar as responsabilidades que ele deva ter com a sua representatividade. Então, nós não podemos achar que todo mundo é igual.
Tem políticos diferenciados na nossa cidade, na nossa região, que merecem sim um voto de confiança. Eu estou falando isso muito tranquilamente, que eu não vou participar de nenhum processo eleitoral nesse ano de 2018, mas eu vou fazer questão de ajudar sim alguns candidatos para que a gente possa ter interlocução tanto do âmbito da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Federal. Federal. E é importante mesmo que esse processo seja feito, né, Rafael? Quando a gente fala, por exemplo, de um processo eleitoral, não faltam informações nas redes sociais, a gente precisa tomar muito cuidado com fake news, né? Mas a informação está à disposição do cidadão, não é mesmo? Sim, hoje de forma ainda mais fácil e clara, não é? O cidadão ele tem como se apropriar dessas informações, desde que, claro, faça também uma depuração daquilo que procede, daquilo que realmente é notícia com fundo de verdade e aquilo que é ou especulação ou notícia com o viés apenas de denegrir ou de difamar determinada pessoa. Infelizmente, nessa parte, né, no cenário eleitoral, Sim, isso acaba acontecendo com certa frequência. Agora, com relação a tudo isso, o Sadal tocou num ponto muito interessante, nós vivenciamos isso em todas as áreas, não é? Passa pelo PROCON, passa pela saúde, passa pela educação, de que é muito importante, de fato, essa interlocução, esse apoio, esse acesso às outras esferas, não é? Seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, porque os assuntos, eles não se esgotam no município. sem dúvida. Então, seja essa questão, não é, que eu fico imaginando, para mim é muito difícil de entender como pode demorar 7 décadas, né, 7 Sadal? décadas. Quer dizer, houve de fato o confisco, a apropriação na ocasião de forma injusta e imediata, não é? Quer dizer, a injustiça ela se concretiza de forma imediata e a justiça demora 7 décadas. 7 décadas e olha o trabalho de quantas pessoas aí que se envolveu, né? Quer dizer, o Sadal falou do deputado Coiu Irra, no Coiu, já não tem mais mandato, não é? Parou as suas atividades há um bom tempo, quer dizer, e a coisa vem e se arrasta. Muitas das vezes, aquele que inicia não é necessariamente o que conclui, o que termina. Sem dúvida. Então, é importante que nós tenhamos força, e essa força vem também por uma maior representatividade, não é? E se nós analisarmos a quantidade de eleitores que temos, nós poderíamos ter uma bancada muito maior, exato. E aí, com uma bancada maior, tudo acaba fluindo mais e melhor, né? De melhor forma para os interesses da nossa região. Eu sei que é pauta aqui do programa no que envolve o PROCON, mas só um exemplo para o telespectador entender como isso transpassa todas as áreas, é a questão do assalto das joias da Caixa. Né? Quer dizer, é importante esse apoio, essa interlocução com Brasília, com os deputados, para que eles também deem força a esse tema que não se esgota no PROCON e que o PROCON sozinho, e não está sozinho, mas o PROCON não tem como resolver, não é? Envolve outros agentes aqui, outros protagonistas, e é importante que nós possamos contar com o auxílio, com o apoio dos deputados estaduais, dos deputados federais. Então, agora em outubro, a gente tem a possibilidade de repensar essa estratégia, repensar o que queremos para a nossa região. Até porque o município sozinho não tem a força, né? Quando a gente para pensar no que vem, e muitas vezes quase não vem nada, né? E todos os problemas estão no município, muitas vezes a solução só acontece em âmbito federal ou em âmbito estadual. E quando nós temos em âmbito, nos dois, tanto estadual quanto federal, pessoas eleitas da nossa região que nos representam, a gente tem também a oportunidade de poder cobrar. Com certeza, Nathalissa, porque uma coisa que é fato, quando os deputados, os nossos representantes conhecem a matéria, eles conseguem ter o poder de argumentação para regimentar as bancadas, porque no Congresso e na Assembleia tudo é negociado com o colégio de lideranças. Sim. Então, sem o entendimento político para criar uma argumentação forte, a matéria não vai para uma pauta de negociação. Então, isso foi importante. Eu vou até citar aqui um fato muito interessante para conseguir a pautação desse projeto na Câmara dos Deputados, depois de ter passado por todas as comissões. O deputado João Paulo Tavares Papa me chamou e falou: Sadal, a gente precisa de uma estratégia, porque só no âmbito político nós não vamos conseguir pautar a matéria. Então, ele já tinha conseguido a subscrição de deputados para ter o quórum para pautar.
e ele pediu para tentar conversar com o embaixador do Japão lá em Brasília para conversar com a presidente da Câmara, para pedir a pautação. Houve um pedido para o embaixador, ele pediu o consentimento para o governo japonês, porque se tratava de uma representação de Estado, e fomos lá numa comissão com o deputado conversar. No momento em que existia a vacância da presidência, que foi aquele momento da destituição do presidente da Câmara. E quem nos atendeu foi o primeiro secretário que era daqui da região, o deputado Beto Mansur. E o Beto Mansur conseguiu fazer a pautação da matéria, porque conhecia o assunto também. Então, e conhecia a importância do que foi tirado ser devolvido. Exatamente. Né? Então, esses personagens, esses representantes locais, até Thelma de Souza, quando fez a negociação do patrimônio da União, numa negociação de terreno com o Exército, para poder o terreno do imóvel voltar para a Secretaria de Patrimônio da União. E o deputado Papa, para conseguir depois convencer a Advocacia Geral da União que nós éramos os legítimos sucessores da entidade extinta, porque teve esse problema jurídico também, doutor. Então, foram fatos que só quem conhecia a história poderia falar. Não adiantava você ter um representante de outra região, mesmo que descendente da colônia japonesa, que não conhecia a história. Então, todos esses representantes da cidade conheciam muito bem a história. E desde 94, a história estava sendo discutida localmente, havia ressurgido numa discussão política local. Então, é esse fato que eu queria falar para os nossos espectadores. Falando, você citou rapidamente o assalto à Caixa Econômica Federal. Há alguma novidade? Vamos pegar esse gancho? Há alguma novidade? Vamos pegar o gancho. Olha, infelizmente eu não tenho novidades positivas, nem as novidades que eu gostaria de compartilhar com o telespectador. Nós tivemos já em 25 de maio, né, já fez um mês, a última audiência na Justiça Federal em Santos, lá na Central de Conciliação. Houve todo o aparato da Justiça Federal colocado à disposição, tanto do PROCON, da Caixa Econômica Federal, com a participação do Ministério Público Federal, para que nós buscássemos, né, pudéssemos encontrar um ponto de equilíbrio que não fosse a pré-fixação da indenização em 1 vez e meia que consta no contrato e também, obviamente, não fosse o pleito de todos os consumidores, porque, claro, isso não seria um acordo, seria o acolhimento, a procedência integral dos pedidos dos consumidores. O problema, Nathalie, é que os valores envolvidos são muito expressivos, né? São bastante altos. Então, a gente fala ali de algo próximo a 20 milhões de reais e quando se faz qualquer exercício, qualquer conta envolvendo esse montante, por menor que seja a correção, enfim, isso vai impactar em números significativos nessa conta, né? Então, 20 milhões de reais, fala em 1 vez e meia, a gente já pula para 30. Exato. Se a gente dobrar, vai para 40. E aí o telespectador faz a conta e vê, se forem 5 vezes, então vai para 100 milhões, enfim. O banco tem dinheiro? Claro que o banco tem dinheiro, isso a gente não discute. A questão é também um pouco de sensibilidade a esse tema, a esse pleito, que, na minha concepção, vem desgastando em muito a imagem do banco. E talvez essa atenção que não vem sendo dada pela instituição, na minha forma de enxergar esse caso, como poderia, não é? Há um advogado, há vários advogados no corpo jurídico da Caixa, mas um em especial que iniciou essas tratativas conosco em janeiro. Depois, por alguma razão, ele se afastou desse caso, mas retornou na audiência do dia 25 de maio. Era ele. E é uma pessoa que que trata da conciliação, que é conciliador por vocação. Isso. Tem discernimento. Exato, ajuda bastante. Ele falou assim, Rafael, a gente vai avançar nisso aqui. Então, eu também estou segurando, tem muitos consumidores que já buscaram a Justiça Federal, já ingressaram com as suas respectivas ações individuais. De certa forma, essa é a mensagem que a Caixa acaba passando para os consumidores lesados, lá, não é? Para aqueles que são vítimas desse assalto envolvendo as joias no penhor. Mas muitos, são 3.300 reclamações conosco, muitos ainda aguardam. Eu, obviamente, deixei à vontade todos para que seguissem o caminho que melhor entendessem, né? Falei, eu não me sinto mais confortável de pedir paciência, já venho pedindo há 6 meses paciência aos consumidores,
Claro que a gente não vai chegar lá nas 7 décadas, mas enfim, né, Sadal? Mas de qualquer forma tem que ser resolvido. Então, a gente ou conclui essas 3.300 reclamações como reclamações fundamentadas, não atendidas, o que vai colocar esse banco como líder disparado na relação, né, na tal lista negra lá dos fornecedores, e aplicamos uma multa administrativa, que isso está na mão da fiscalização, ou então a gente deixa tudo isso de lado, porque quem sabe até, acredito, final de julho seria o tempo máximo aqui, a gente consiga alguma novidade, não é? Partilhar alguma informação no sentido de que não é aquela indenização do contrato, mas sim algum outro valor mais adequado, não sei, 4 vezes, 3 vezes, 5 vezes o valor da avaliação. De repente, né? Pois é, tem julgados, Nathalie, que servem de parâmetro ali para a gente, tanto para a gente quanto para a Caixa, obviamente, alguns que falam em até 10 vezes o valor. Então, veja, quando nós conversamos e começamos as tratativas, falamos, olha, tem 10 vezes. Para 1,5 vezes, olha o universo que você tem à distância. Claro. Então, não precisa ser 10, também não precisa ser 1,5 vezes. Vamos encontrar alguma outra coisa, não é? Nesse sentido, é prejudicial ao banco no sentido de que envolve esse valor, sim, mas também é prejudicial aos consumidores que perderam as suas joias e muitos perderam essa linha de crédito, essa linha de financiamento, que é uma linha rápida, porque agora sem a joia ele não tem mais o que empenhar. Sim. Então, isso também tem que ser pensado. E o banco, uma vez que empenha, sabe o risco que está correndo, né? Claro, exatamente. Aliás, né, seja porque se trata de um depósito, seja porque é mesmo responsabilidade objetiva ali do banco, e isso não se discute, né? Claro, em nenhum momento não dá para se negar o fato, que é público e notório, e também não dá para se negar a responsabilidade. O que pega é o critério estabelecido para chegar a um outro valor. É porque como você também não tem mais a joia, fica difícil qualquer avaliação, não é? Ou qualquer nova avaliação nesse sentido. Não dá para periciar a joia, já que não tem mais o objeto. Então, a gente vai fazer uma perícia indireta, uma avaliação por outro meio, vai ao mercado buscar, né, o valor do grama do ouro, joias parecidas. Muitos consumidores têm notas fiscais, muitos têm fotos, imagens, isso ajuda bastante. Então, para muitos casos, sem dúvida, talvez esses consumidores nem queiram uma possibilidade de acordo que a Caixa ofereça, por quê? Porque eles sabem que tem como mostrar, provar por A mais B que o prejuízo deles não é de 10, é de 30, por exemplo. Né? Mas outros que não tem, e aí a gente fala da grande maioria, ali o que eu atendi de consumidores cujo valor de contrato era de 300, 400, 500, 600 reais, é uma infinidade de gente. Não é? Então, para estes, eu disse à Caixa, falei, é pouca coisa que o consumidor quer, então um pouco mais de sensibilidade aqui por parte do banco, a gente não resolve 100%, mas resolve 80%, bem, né? 90% e ajuda a todos e também não afoga o Poder Judiciário local, a Justiça Federal, no caso, que já deve estar aí na casa de centenas de ações. Né? Na reunião de 25 de maio, salvo engano, a menção era a um número próximo desse, agora depois de um mês, muitas ações nesse sentido foram ajuizadas. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre esporte e vai falar também sobre reajuste nos planos de saúde. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e imagine ter que se locomover de cadeira de rodas em uma calçada toda esburacada. Essa é a realidade de muitos deficientes em Santos. Veja na reportagem de Ione Furukawa. Eu quero uma calçada, é um direito meu como cidadão, ter uma calçada digna de ir e vir. Chegar em casa vivo, sem nenhum arranhão, é uma vitória dia após dia para o seu Paulo, de 55 anos. Não é exagero, não. Para andar no meu bairro, eu tenho que dividir espaço com caminhões, carro, ônibus, porque o trajeto é péssimo aqui. Corre risco de vida? Com certeza, sempre. Já passei por maus bocados aqui. Além de ser cadeirante por causa da diabetes, seu Paulo é cego de um olho e tem visão baixa no outro desde 2005. Ele enxerga exatamente assim, bem desfocado. Nós estamos na Lagoa da Saudade, um dos principais pontos turísticos aqui de Santos. E o seu Paulo, infelizmente, nunca conseguiu enxergar a lagoa de pertinho. Não tem acessibilidade aqui nessa calçada, seu Paulo? Nenhuma. A acessibilidade aqui é praticamente zero. É um bairro antigo, que infelizmente tem um cartão postal muito bonito,
mas acessibilidade para tanto idosos como os cadeirantes e deficientes em geral é péssimo. Ana Paula é fisioterapeuta e podemos dizer também que é uma ativista quando o assunto é acessibilidade. E não só para as pessoas com deficiência. O termo correto é acessibilidade universal. Acessibilidade, assim como tem que ser pro cadeirante, tem que ser para o cego, tem que ser para o deficiente auditivo, tem que ser para aquela pessoa com baixa mobilidade, com dificuldade de equilíbrio. Preocupada com a falta de acessibilidade das pessoas com algum tipo de deficiência, a fisioterapeuta cobra mais ações das autoridades. Você vai fazer uma obra numa esquina, faz a rampa para o cadeirante, por que já não coloca um piso tátil para o cego saber que ali ele está chegando na esquina? Então, eu acho que dá para otimizar um pouco. A Prefeitura de Santos informou que atualmente realiza obras de calçadas acessíveis na Avenida Conselheiro Nébias, na altura do Condef, no Canal 6, em frente ao CPI 6, e na Rua Ernesto de Melo Júnior, na Aparecida. Na Lagoa da Saudade, que nós mostramos na reportagem, a licitação para a obra, que inclui vias acessíveis, está em fase de conclusão. Os trabalhos devem começar no mês que vem. Rafael, quando a gente fala de calçadas, nós temos as calçadas das obras públicas, né, mas nós temos calçadas, como por exemplo disse a fisioterapeuta, de comércios. E aí a responsabilidade é do dono do comércio. Um cadeirante que caia numa calçada, seja de responsabilidade pública, seja de responsabilidade privada, ele tem direitos? Ele pode buscar a justiça? Pode. Inclusive, eu estava ontem no site do Tribunal de Justiça vendo uma outra informação e um dos destaques das notícias que ficam passando na página inicial era de uma indenização por danos morais. Não era uma cadeirante, era uma senhora, uma idosa, que caiu, não foi em Santos, foi num outro município do estado, mas que caiu por conta de um buraco na calçada e teve a indenização fixada em R$5.000 pelo Tribunal de Justiça. Há, sim, essa possibilidade por conta do dever de manutenção, não é? Ou pela omissão nessa execução. E, obviamente, que acaba atingindo e vitimando não apenas os cadeirantes, enfim, mas também os idosos. Aliás, eu aproveito para dizer, não precisa ser cadeirante, não, para sentir na pele isso que acontece. Quem tem filha pequena, usa carrinho de criança. Eu sou bem sincero, há 5 anos atrás eu não me dava conta da dificuldade que era para nós nos locomovermos, não apenas nas calçadas, também você pega aí prédios públicos, prédios particulares, enfim. Lógico que os mais novos, já de algum tempo para cá, têm acessibilidade por força de lei, mas muitos antigos não têm e é uma dificuldade, né? Ou de você carregar o carrinho, ou de você carregar a cadeira de rodas. Isso também não precisa ser só lá na Lagoa da Saudade, como a cidade tem pontos que não sofrem essa intervenção. Porque são pontos construídos, criados há muito tempo. Obviamente, essa adaptação ainda não foi feita e afasta não apenas aquele que precisa, mas também outros que utilizam, como eu disse, por exemplo, a questão do carrinho de bebê para essa locomoção é bastante complicado. E eu acho que falta um pouquinho também de bom senso, né, Rafael? E mesmo que assim, as edificações novas, tanto públicas quanto privadas, hoje têm que seguir uma lei. As que foram construídas anterior a essa lei, hoje a gente fala do que a fisioterapeuta também falou, de uma acessibilidade universal. É um pouquinho de bom senso, né? De você ter a sensibilidade de que é preciso haver integração das pessoas e não exclusão das pessoas, né? Olha, eu participei bem dessa discussão logo que o prefeito Paulo Alexandre assumiu no seu primeiro mandato. Havia o Plano Municipal do Calçamento de Mobilidade ligado ao Plano Municipal de Mobilidade, que ainda não foi discutido. É uma matéria que precisa ser discutida e que dá prioridade ao pedestre. Então, a ideia inicial era fazer a discussão da legislação de calçamento, da qual o governo tinha intenção inicialmente de criar uma padronização. E assumir os investimentos para depois repassar à propriedade particular. Então, para o entendimento do espectador,
tudo que é área pública, como você citou, é responsabilidade da prefeitura. Os novos empreendimentos já têm exigência de fazer acessibilidade nos seus calçamentos quando são legalizados, mas as propriedades já instaladas, elas têm a obrigação de cuidar do seu calçamento. Sim. Existem notificações da prefeitura, mas muitas vezes não é só a calçada que cria o problema da mobilidade, é a arborização inadequada. Sim. Que as raízes acabam ultrapassando o limite, avança. Então, tem muitas calçadas deformadas e impeditivas devido a essa situação. Então, houve um recuo porque o governo não tinha recurso suficiente para assumir todo o investimento de calçamento para fazer as novas calçadas e somente padronizou, dando prazo àqueles que já haviam feito o calçamento anterior não terem um prazo maior para cumprir, e os que não tinham feito o calçamento numa legislação anterior, acho que foi de 2001 mais ou menos, que teve uma padronização novamente do elemento da calçada, ele teve um prazo, ele não teria que cumprir a legislação. Hoje a legislação fala no calçamento plano. Né? O cimento queimado. Sim. Com uma área de respiro ou não, que Exato. É prerrogativa do proprietário. Mas essa discussão ela tinha que ser voltada novamente para a população, para o proprietário entender que ele pode colaborar. Exatamente. Sim. Pode e deve colaborar. É muito importante, né? Do proprietário pode e deve do imóvel. Colaborar. Não, e você vê só rapidamente, a gente tem até na secretaria envolvendo o PROCON e a coordenadoria da pessoa com deficiência, aquele projeto do Santos Acessível. Sim. Que dá ali a noção, não é? Ou, na verdade, quer trazer o empreendedor, o comerciante, enfim, o estabelecimento para a adequação deste perfil de consumidor que, obviamente, está inserido no mercado de consumo. Então, alguns E que centros... consome muito. E que consome muito, exatamente. Alguns centros de compras foram certificados, lojas participaram. É bem interessante porque essa placa, ela traz ali os tipos de acessibilidade, né? Então, para as várias formas ali. Então, para o surdo, para o cadeirante, para o que tem deficiência intelectual, enfim. Então, você consegue fazer essa, como se fosse ali uma mídia muito positiva, atraindo esse perfil para aqueles comércios que estão adaptados, integrados, enfim, e que prezam, obviamente, pelo respeito a esse tipo de consumidor. Respeito, exatamente. Falando em acessibilidade, Sadal, a gente sabe que esporte promove cidadania, promove integração, e tem promovido a acessibilidade, especialmente das pessoas com deficiência. Frente à Secretaria de Esportes, como é que vocês trabalham a questão da inclusão das pessoas com deficiência e quais são hoje os principais desafios na tua visão? Olha, os maiores desafios, na verdade, são orçamentários, sempre são orçamentários, né? Mas dentro da Secretaria a gente tem duas pessoas que fazem um trabalho magnífico no processo de inclusão. Uma é o Cisco Aranha, que tem a Escola Radical 2, que faz um trabalho de experiência, que tem exportado esse trabalho para o mundo, que é a inclusão através do surf. Tem uma equipe, parte da equipe da secretaria própria e parte de voluntariado. E eles incluem os garotos com deficiência para fazer a prática do surf no mar. E outro trabalho também de muita responsabilidade é do Eduardo Leonel. É um servidor nosso que faz um trabalho no próprio Rebouças, na Praça Rebouças, de inclusão até para atividades de alto rendimento também. Né? Tem dois campeões, a Vanessa foi campeã da São Silvestre, foi campeã mundial agora, a Rose, Sim. que é uma atleta também que tem se destacado há muito tempo. E fora isso, aos sábados ele faz um processo de integração no próprio Rebouças de quem queira participar, de qualquer nível de deficiência. Com a comunidade e tem capacitado os nossos professores para fazer a inclusão não segregacionista. A inclusão Sim. dentro da própria atividade, capacitado os nossos professores para eles receberem as pessoas que queiram fazer esporte. Então, é uma forma que a Secretaria de Esporte, dentro da sua dificuldade estrutural, de oferecer aí a possibilidade para a prática do esporte. Na tua visão, será que o Brasil vai enxergar um dia o esporte, assim como a cultura, como um dos principais pilares
para a promoção de cidadania? Olha, Nathalie, eu acho que a gente vai ter que caminhar bastante ainda, porque a Carta Constitucional, os direitos sociais, o tripé social, ainda está muito carente no aspecto da saúde, da educação e da assistência social. No entanto, o esporte é atividade meio para essas 3 atividades. E dentro da Secretaria eu tenho identificado que nós contribuímos muito para a saúde preventiva. Nós contribuímos muito para a integração social da terceira idade. Nós contribuímos muito para a inclusão social através de atividades de pessoas carentes que não têm condições de pagar uma academia ou colocar seu filho numa atividade pública, porque tudo que a Secretaria faz é grátis. É gracioso. De graça. Então, o que eu vejo, uma discussão que eu tenho provocado com o secretário de Saúde, com o secretário de Desenvolvimento Social, é que as nossas políticas possam ser encaminhadas para ele, para a gente compartilhar recursos orçamentários. Eu não quero, é muito difícil numa briga orçamentária você tirar de um e colocar para outro. Claro, mas trabalhar de maneira compartilhada. Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente chegar num nível de discussão dessa, que seja pleno, a gente vai poder ofertar muito mais com menos. Esse é o desafio. E prevenindo, a gente evita gastos muito maiores em despesas com, por exemplo, saúde. Com certeza. Tem um dado da Organização Mundial de Saúde que cada dólar investido no esporte, você economiza 3 na saúde. Que a gente consiga chegar, por exemplo, ao nível dos Estados Unidos, onde os atletas e os grandes campeões em todos os esportes, e isso a gente vê nas Olimpíadas, principalmente, quando a gente vê a distância dos nossos atletas, que são verdadeiros heróis, muitas vezes, com os atletas e o rendimento dos atletas dos Estados Unidos, a gente entende o porquê, né? Existe uma cultura diferente. Sem dúvida, né? E eu acho que o Sadal tocou muito bem nesse assunto, porque a gente tem tanta carência, não é? Eu venho falando isso e a gente fala com tristeza até, né? De que o nosso país é um país pobre. Sim. E num país que tem como princípio fundamental da sua república erradicar a pobreza, você vê que, infelizmente, o esporte, que é mesmo meio, não é? E que serve para uma série de outros resultados que podem ser alcançados, né? Objetivos, exato, Sadal, ele acaba sendo relegado aí a um segundo, terceiro plano, não sei, ou até mais, infelizmente, né? Porque não só a questão educacional, a questão de saúde, mas também a questão de encaminhamento do jovem, não é? A gente vê que um dos problemas aí, ou uma das dificuldades é justamente esse aliciamento que sofre parte, não é, da camada de jovens que ficam aí à mercê de políticas públicas, nela, obviamente, inserida a questão do esporte, e aí acabam se debandando para outras áreas ou para outras funções que não são as, obviamente, esperadas e recomendáveis. Então, nesse aspecto, a gente poderia e deveria evoluir muito mais. Mas, como eu disse, nós temos tanta carência, então isso acaba ficando para depois. A gente perdeu, talvez, a oportunidade, por força nem tanto da Copa, mas da Olimpíada de 2016, não é? De fazer esse trabalho de forma mais intensa, enfim. E não tivemos, né? Ainda continuamos muito distantes dessas superpotências. Mas eu faço o coro aqui ao que disse o Sadal e votos de que a gente consiga chegar a esse ideal, não é? É o nosso ideal e a gente persegue com todas as nossas forças esse objetivo. As pessoas de bem, pelo menos, perseguem. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, prometo, planos de saúde, reajuste, não saia daí, até já. A gente vê que futebol é a paixão do brasileiro, né? Só que o Brasil é muito mais do que futebol. Com certeza, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, não só ao futebol, mas o que está acontecendo de uma certa forma nesse momento da Copa do Mundo. É importante o Brasil, nesse momento, se unir, ter esse sentimento nacional, mas é importante, esse sentimento nacional também passa pelo que está acontecendo na realidade do dia a dia. Né? Não podemos esquecer das nossas rotinas. Das nossas rotinas, sem dúvida nenhuma. A gente pode aproveitar esse sentimento, né? Essa sensação aí de nacionalismo, tudo, para que esse hábito seja disseminado e... Pós-Copa do Mundo, empregado, exatamente. Aproveita o gancho da Copa do Mundo e segue pelo menos até 7 de outubro, que a gente agradece. Até 7 de outubro já vai estar bem bom.
Vamos falar de plano de saúde, que se eu não falar com você, os telespectadores vão me matar. Antes eu só quero mandar um abraço para o Leandro Matsumoto, que está aqui na audiência acompanhando, o meu personal stylist. Viu que ele falou, arruma a gravata. Então, Leandro, está arrumada já aqui. Depois arrumei responde. o nó. Obrigado, viu? Um abraço para você. Depois responde se ficou bom, tá, Leandro? Bom, os planos de saúde já começaram a fazer o reajuste dos seus valores anuais. E tem muita gente sendo pega com surpresas desagradabilíssimas. Como o PROCON pode agir em defesa do consumidor em casos de cobranças abusivas? O que diz a lei? Aliás, essa lei, ela é lesiva ao próprio consumidor? Olha, eu vou tentar sintetizar aqui porque é um dos temas mais complexos, talvez, que a gente enfrente lá no PROCON, não é? A questão dos bancos, das teles e também na sequência, e sem uma ordem aqui de prioridade, as três têm a mesma grandeza, a mesma importância, os planos de saúde. Então, bancos, teles, planos de saúde. Na questão dos planos de saúde, me parece, né, e a gente vem discutindo muito isso, envolvendo a ANS, o PROCON de Santos tem uma parceria muito sadia, saudável com a Agência Nacional de Saúde para troca de experiências, compartilhamento de informações, mas também há grupos de trabalho, grupos técnicos do SNDC, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e infelizmente, né, o que nós vimos concluindo é de que há uma insatisfação, Nathalie, generalizada por parte de todos que operam plano de saúde, aqui por todos que estão vinculados direto e indiretamente a planos de saúde. Eu me refiro às administradoras de planos de saúde, às operadoras de planos de saúde, aos conveniados, não é? Aqui pode ser os consumidores e também as empresas, os médicos, os laboratórios, hospitais que fazem parte dessa rede de atendimento. Por quê? Porque os consumidores acham, e na minha concepção com toda a lógica e razão, que pagam muito, as operadoras de que administram uma carteira deficitária e aqueles que participam que recebem pouco, né? Então, seja pelo valor da consulta, do exame, etc. E vem se buscando, se tentando encontrar uma solução nesse sentido, que são soluções, medidas paliativas ali, né? Quer dizer, você tem agora a questão da coparticipação, se fala, né, e a ANS trabalha essa questão da franquia, né? Então, de você pagar um pouco de acordo com o seu uso, enfim. Mas talvez seja necessário mesmo mudar a forma como se enxerga o plano de saúde e não trabalhar na questão, até o Sadal disse isso antes, não é, da parte preventiva. A gente precisa trabalhar justamente a prevenção. Porque isso, né, o plano de saúde, até acho que um programa essa semana, um comentarista disse, falou assim, não é plano de saúde, é plano de doença. Né? A gente brincou aqui do risco de vida, risco de morte, não é plano de saúde, é plano de doença. Então, essa concepção precisa mudar. Com relação à questão dos reajustes, o que nós vemos com muito pesar, e isso não é de agora, já desde sempre, não é? É que o interesse econômico acaba, infelizmente, se sobrepondo a outros direitos e a outros interesses. Sensibilidade zero, né? Exato, né? Quer dizer, a questão do direito à vida, do direito à saúde, que são direitos mais importantes ou tão importantes quanto, acabam sendo relegados a um segundo plano. Um exemplo disso é o que aconteceu com a liminar concedida por um juiz federal de primeiro grau e já cassada. Né? Nós até brincávamos e falávamos também, né, como que antevendo isso, essa liminar vai cair. Porque a liminar vai ser derrubada porque eles trabalham nessa questão a manutenção do custo econômico financeiro, não é? Do contrato. Lobby grande, né? Exatamente. O consumidor, enquanto ele faz ali um trabalho de formiguinha, essas empresas têm um lobby forte, mas tem também um poder que não dá para se comparar com o do consumidor. Talvez os consumidores organizados, juntos, eles tenham a mesma força ou até mais força do que a empresa, mas dessa forma como trabalhamos, não é? Cada um fazendo o seu, a gente não mostra a força toda que temos. E por último, me parece, chegou a hora também da gente discutir seriamente a questão da lei dos planos de saúde. É uma lei de 98, ano passado o Congresso ameaçou trazer à discussão esse tema. O problema é que o projeto, Nathalie, que trazia a discussão da 9656 de 98, a lei dos planos de saúde, trazia consigo 150 quase anexos ali, penduricalhos, né? Projetos relacionados ao mesmo tema. Então, falava em plano de saúde, você puxava lá na gaveta do Congresso, vinha o projeto e mais 150 anexos com ele. Quer dizer, não dava para discutir. E aí houve uma pressão, ainda bem, porque não que a discussão não seja importante, mas a discussão a toque de caixa não é o que queremos. Pior do que está é você ainda retroceder, regredir e eliminar direitos. Então, precisa de uma discussão que acho que também agora não é o momento, mas pensar isso na agenda
para 2019, pós-eleição, no novo Congresso que vai se formar, enfim, trabalhando esse assunto de forma séria e resolvendo aqui os problemas que têm que ser resolvidos. A questão do reajuste é uma delas, e não fugindo aqui a pergunta, mas só para terminar esse raciocínio, a questão do reajuste acaba ficando livre aqui com a participação da ANS, né? Porque a ANS, como agência reguladora, ela não estabelece necessariamente um teto, tem a questão do reequilíbrio, tem a questão da sinistralidade, tem a questão da inflação médica, que vai mensurar ali o reajuste de insumos que fazem parte desse segmento, de tal modo que há uma discrepância entre o que é índice oficial de inflação e índice que é aplicado aos planos de saúde. Eu recebi o meu quase 20% de reajuste e a gente se pergunta por quê. E é aquilo que a gente encerra o programa voltando ao que nós começamos a falar lá no início. Se a gente tem uma boa representatividade, se a gente conhece do que a gente está falando e com quem a gente está falando, a gente consegue avançar, não é mesmo, Sadal? Consegue. Eu até tenho que fazer aqui um destaque de um apoio que eu tenho recebido na Salão de Acessibilidade. E nós estamos reformando o posto 3 para o trabalho do Cisco poder se estender a uma demanda reprimida. E no posto 3 eu consegui um orçamento para fazer a reforma do equipamento graças à emenda parlamentar. As emendas parlamentares são muito importantes quando elas são bem conduzidas. Sem dúvida. O deputado Paulo Correia acabou me ajudando, recorri a ele, me ajudou para fazer esse posto 2, a reforma do posto 2, para fazer a reforma do posto 7, para colocar a seção náutica, que está com condições precárias na ponta da praia, tem uma oferta também inclusiva nas atividades náuticas, uma quadra de basquete lá na Zona Noroeste, que tem um conflito com a comunidade pela ocupação desordenada, conflitos com vizinhanças, uma quadra de basquete vai pacificar aquele local. E um recurso para reformar as quadras externas do Rebouças, que tem uma situação precária também, eu não tenho um orçamento de manutenção. Então, o deputado ele foi muito sensível no sentido de dar condição ao trabalho da Secretaria de Esporte, não à condição política de destaque. Então, eu tenho que fazer aqui, render aqui, deixar para a população esse apoio que o deputado Paulo Correia nos deu à cidade, através da Secretaria de Esporte, por confiar e conhecer a condição do esporte na nossa cidade e a dificuldade orçamentária que nós temos com o recurso próprio de ofertar a melhor qualidade de estrutura para a população. E é isso que deve fazer o gestor ou homem público, servir ao povo, né? Eu costumo dizer que política não deve ser profissão, política deve ser um momento do cidadão, do homem que escolhe o caminho, e nada mais importante do que o homem que está ali como homem público responder à sociedade com esse tipo de ação, deixando a política de lado e pensando no todo da política, que é o bem comum de toda uma sociedade. Infelizmente, nosso tempo acabou, Sadal. A gente não cumpriu metade da pauta, mas você volta e a gente fala de um monte de assunto. Parabéns pelo teu trabalho frente à Secretaria de Esportes. Muito obrigado, Nathalie. Foi um grande prazer estar com você e com o Rafael e poder levar um pouquinho de informação à população do que ocorre na Secretaria de Esportes. Rafael, muito obrigado pela tua participação. Boas férias. Obrigado. Prometo não te incomodar nas férias, mas na volta a gente senta de novo para debater assuntos como, por exemplo, o reflexo do aumento do sistema, da tarifa do sistema Anchieta Imigrante, que passa a valer a partir da semana que vem. Eu subo numa tarifa e volto em outra, hein? Vou sentir na pele já esse reajuste. Obrigado, agradeço demais o convite, é uma alegria participar, rever meu amigo, vereador, secretário Sadal, e deixar um abraço aqui ao telespectador com mensagem de otimismo, seja para a Copa, seja para o mês de julho, a gente volta. Exatamente. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.